de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6. João, capítulo 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Quantos acharam o capítulo 6? Amém. Olhem para o versículo de número 63 agora. João 6, 63. Graças a Deus. Quantos acharam o verso 63? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém? Vamos só sempre, por gentileza. Graças a Deus. Queridos amados irmãos, é com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui para falarmos um pouco da palavra do Senhor. Eu sei que Deus, Ele já falou no coração dos irmãos e Ele sempre há de continuar falando no coração dos irmãos. Paira sobre meus ombros nesta noite a responsabilidade de falar um pouco da palavra do bom mestre, para que nós possamos sair daqui alimentados para a glória e honra do nome de Jesus. Eu sei que os irmãos já se alimentam da palavra, da oração, da busca constante no nosso mestre, porém nós temos que dar uma ênfase maior e melhor para a palavra do nosso Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é que nos sustenta. A oração também ela nos dá força, nos dá vigor e nos sustenta também. Eu muito me lembro que o nosso irmão chamado Henry Harley, ele disse assim: olha, a Bíblia é o único tesouro, o mais precioso que a raça humana possui. Está se falando da palavra do nosso mestre, da palavra do nosso Deus. E a Bíblia, queridos e amados irmãos, é a nossa única regra de fé e prática. A inerrante, a infalível e a perfeita palavra de Deus. E o versículo que nós fizemos menção aqui nesta noite fala-nos acerca de que Jesus Cristo estava discursando. Jesus Cristo estava pregando, falando para os seus discípulos. E alguns discípulos abandonaram Jesus, o deixou pelo meio do caminho, porque muitos não acreditavam na palavra que ele pregava, muitos não criam na palavra que ele falava, muitos não davam valor às palavras que saíam da boca de Jesus Cristo de Nazaré. Uma certa feita, um profeta, um homem de Deus, chamado Isaías, escreveu na Magna Carta que leva seu nome, dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação? Ali era o próprio Jesus Cristo falando para o profeta: quem deu crédito à nossa pregação? O profeta Isaías deixou lá escrito: olha, quem deu crédito à nossa pregação? E aqui se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz em uma terra seca. Isaías descreve que Jesus não tinha parecer e nem formosura. Isaías falou assim: ele não parece com nada, e ao mesmo tempo ele parece com todo. Isaías, ele dizia assim: olha, Jesus não é bonito. Uma certa feita, quando Jesus estava para ser entregue, os soldados chegaram para prender Jesus, e eles ficaram atônitos, procurando quem era Jesus no meio da multidão, no meio dos seus discípulos.
Foi por isso que Isaías falou, ele não tem parecer e nem formosura. E quando nós olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que nós pudéssemos desejar, almejar, querer que ele estivesse de novo. Mas graças a Deus que sem esse parecer e sem essa formosura, Jesus Cristo ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse salvação, para que eu e você tivesse a libertação eterna, para que eu e você tivesse a vida eterna, para que eu e você tivesse a promessa eterna de morar em um lugar onde a traça não rói, onde o ferrugem não destrói. Era esse lugar que Jesus ele se referia e falava: não amontoe tesouros aqui na terra, porque aqui na terra as coisas da terra irão unificar esse tesouro. Foi por isso que Jesus falou acerca da salvação eterna, acerca da glória de Deus, que Deus tinha preparado para aquele que ele ama. Jesus ele me ama, Jesus ele te ama, Jesus ele nos ama. Jesus ele preparou algo muito especial para a minha vida. Jesus ele preparou algo especial para a sua vida. Jesus ele preparou algo especial para a nossa vida. Jesus ele preparou algo especial para a vida da igreja, para a sua vida, para a sua vida, para a sua vida. Jesus ele preparou algo sobrenatural para as nossas vidas. Jesus, a Bíblia diz que quando a palavra sai da boca dele, ela jamais volta vazia. Antes fará o efeito para aquilo que ela foi enviada. Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus ele fala, ele cumpre com aquilo que ele falou. Quando Deus ele promete, ele realiza aquilo que ele prometeu e ponto final. Basta eu e você ficar na posição de Deus. Esperar, como o salmista disse assim, ó, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas quando nós estamos esperando no Senhor, nós não esperamos parados, estagnados. Nós esperamos fazendo o quê? Orando, jejuando, buscando a face do nosso Mestre, buscando a presença de Deus, buscando as promessas as quais Deus ele deixou para aqueles que ele ama. E quem são aqueles que ele ama? Estar aqui nesta noite. Aqueles que ele ama também está nesse mundo pecaminoso, nesse mundo tenebroso, nesse mundo vil e neste mundo cruel, os quais ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Qual é a graça de Deus? Jesus Cristo, o favor imerecido para a humanidade. Mas quando a palavra de Deus ela alcança essas pessoas, quando a palavra de Deus alcança aqueles que ele amam, sabe o que acontece? Acontece libertação, acontece cura, acontece milagres, acontece prodígios e também acontece maravilhas. A Bíblia diz que quando Jesus ele saía pregando ali pela província ali, a Bíblia diz que Jesus ele realizava sinais, prodígios e maravilha no meio do seu povo. É por isso que nós estamos na casa do Senhor. É por isso que nós estamos na casa de Deus. É por isso que nós vinimos para a casa do nosso Mestre, adorar na beleza da sua santidade. O salmista disse assim: olha, eu fico alegre, eu fico muito feliz, eu fico muito satisfeito quando eu recebo o convite para estar na casa de Deus.
Carne abençoada. Oh, carne abençoada. O Espírito é que nos dá vida. O Espírito é que nos fortalece. O Espírito é quem nos coloca de pé. O Espírito é quem nos fortifica. O Espírito é quem nos dá vigor. O Espírito é quem nos dá força. O Espírito é quem faz com que você venha ter ânimo. O Espírito é quem faz com que você venha olhar para frente e enxergar algo sobrenatural que Deus tem preparado para nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão para os presos. É o Espírito Santo. O Espírito nos orienta, o Espírito nos corrige, o Espírito nos convence. Oh, divino Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Aleluia, é Deus. o que vivifica. O Aleluia, Espírito que dá Deus. vida, o Espírito que faz resistir, é o Espírito que anima, Aleluia. é o Espírito que nos dá vigor, é o Espírito que estimula a nossa inteligência, é o Espírito que vivifica a existência que nós estamos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. É Espírito. Jesus. Não tem outro. Oh, Eu não estou falando aqui sobre o Espírito que nós somos compostos. Aleluia. Quando Deus disse assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aleluia, Deus. Somos tricotomistas, ou somos dotados da tricotomia, corpo, alma e espírito. Louvado seja Deus. O que é que nos faz ter esta fé? O que nos leva a crer em Deus? É o Espírito. Glória a Deus. Mas Deus também tem o Espírito Santo que Ele deixou como promessa em nossas Glória a vidas. Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Está na Bíblia. Glória a Deus. Eu não estou olhando de uma forma interpretativa para esse texto. Eu estou olhando de uma forma compreensiva para esse texto aqui. Louvado seja Deus. O Espírito é que nos vivifica. A carne para nada aproveita, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos deixar de lado a birra sediante. Glória a Deus. Vamos deixar para o lado, sabe? Deus. Aquele jeito que nós temos de ser ranzinza, de ser ranzinza. Vamos deixar para o lado o disse-me-disse. Vamos deixar para o lado a fofoca. Vamos deixar para o lado aquilo que não nos edifica. Jesus, Ele fez uma comparação com o homem prudente e com o homem prudente. Jesus diz assim, olha, todos aqueles que ouvir estas minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Todos aqueles que ouvir estas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque aquela casa estava edificada na rocha Jesus. A casa não irá cair, a minha casa não irá cair, a sua casa não irá cair. Se tiver sobre a rocha não cai, mas se tiver na mentira cai. Se não tiver sobre a rocha não cai, mas se tiver na fofoca a casa cai. Se tiver no disse-me-disse, ela cai, mas se tiver em Jesus Cristo de Nazaré, ela não
procurando força. Em profetas de internet. Olha para cá, presta atenção. Tem muitos procurando força. Em profetisas de internet. Em profetas de internet. Tem muitos procurando força na rede social. Não vai por esse caminho, não, meus irmãos. A Bíblia diz que na quarta vigília, olha para cá, presta atenção para você entender. Na quarta vigília, Pedro desperta, olha, e vê algo, ele se aterroriza. E diz: é um fantasma? Não, é Jesus. Jesus está andando sobre o mar. E Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo. A força de Pedro não estava no barco. A força de Pedro não estava na experiência que ele tinha de pescador. A força de Pedro não estava na capacidade geográfica que ele tinha de saber quando a maré estava alta ou quando a maré estava baixa. Não, a força de Pedro estava em Jesus Cristo de Nazaré. A nossa força tem que estar balizada em Jesus. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. O Espírito é que nos dá força. O Espírito é que nos fortalece. A palavra de Deus é que nos dá força. A palavra de Deus é que nos fortalece. Jesus, ele vai, ainda diz assim, nesse mesmo verso, na parte do mesmo versículo, dizendo assim: olha, as palavras que eu vos disse, pretérito perfeito, algo que ele falou no passado, algo que foi lecionado no passado, algo que foi ensinado no passado. Jesus fala: as palavras que eu vos disse, essas palavras, elas são espírito e vida. Então não venha me dizer que Deus, ele não falou. Então não venha me dizer que Deus, ele não lhe orientou. Então não venha me dizer que Deus, ele não lhe alertou. Porque Deus, ele alerta. Deus, ele fala. Deus, ele orienta. Deus, ele capacita. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Bendito Deus. Ele chama a voz. Vem cá. Capítulo 3 de Amós. Olha, certamente o Senhor Jeová não fará nada aos seus servos, aos seus profetas, antes que eu lhes revele. Glória a Deus. Deus ele revela, Deus ele fala, Deus ele se apresenta. A Bíblia diz que os discípulos passaram a noite toda pescando e voltaram para a terra sem pegar um peixe. A Bíblia diz, queridos amados irmãos, que quando eles voltam, ele vê um homem sentado na praia lá, com um braseiro, e em cima do braseiro tinha peixe, e em cima do braseiro tinha pão assando, e aquele homem se deliciando, aquele homem degustando daquela comida. Ah, queridos e amados irmãos, o que é que eu entendo aqui? Eu entendo que o braseiro é as nossas vidas, o pão é a palavra. Ah, queridos e amados irmãos, o peixe é a oração, é aquilo que Deus nos dá como combustível para que eu e você venhamos ter para usarmos durante a nossa caminhada. Eu também entendo, queridos e amados irmãos, que para pregar a palavra tem que ter palavra, para pregar a palavra tem que ter oração, para pregar a palavra tem que ter alimento em cima do braseiro, tem que ter alimento no altar, tem que ter vida com Deus, tem que ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Aleluia, Deus. Oh, Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. E olha que nós não estávamos programados, Louvado seja Deus. mas Deus aprova todas as coisas. Ou aprova a Deus todas as coisas. Glória a Deus. Estavam não? Caiu sobre nossos ombros.
vida. Deus é aquele que nos concede o Espírito. Deus é aquele que nos concede a graça. Deus é aquele que nos concede a alimentação necessária para que nós venhamos continuar caminhando. O Espírito vivifica. O Espírito vivifica. O Espírito vivifica. A carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Eu não entrei ainda nesse texto para falar sobre o que Jesus estava querendo dizer acerca desse versículo, dessa palavra, ou desse texto. E não irei entrar, e não irei falar. Não irei falar. O que já falei aqui é suficiente para nós se alimentarmos e continuarmos caminhando. O que Deus me deu para falar para as nossas vidas nessa noite é suficiente. Eu tenho certeza que Deus Ele falou no meu coração e falou no coração da igreja nesta noite. É porque nós servimos ao Deus Metaberel, o Deus que fala. Nós servimos a esse Deus. E é meu Deus Todo-Poderoso que criou os céus e que criou a terra. Esses irmãos estiverem de acordo, curve sua cabeça, vamos fazer uma oração. Amém? Agradecendo a Deus pela palavra. Oh, Santíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra. Ó Pai, muito obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor colocou em nosso coração nesta noite. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pela palavra que o Senhor colocou em nossos lábios nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, continua nos abençoando, Senhor. Continua, Pai, nos orientando, continua, Deus, nos dando, ó Pai, palavra para falar para a sua igreja, quando assim o Senhor quiser, quando assim o Senhor nos orientar, quando a oportunidade chegar até as nossas vidas para falar da tua palavra, para falar do teu amor, para falar, Senhor, aquilo que a sua igreja precisa de se alimentar, Senhor, para continuar a caminhada. Ó Deus, em nome de Jesus, repreende, Senhor, da glória, tudo aquilo, ó Deus, que vai tentar ser usado como obstáculo pela parte do inimigo para roubar a palavra, Deus, que o Senhor colocou no coração da sua igreja. Ó Deus, não permita, não deixe, Deus. Eu não aceito, Senhor, que a sua igreja receba da sua parte uma palavra, que a sua igreja receba da sua parte, Senhor, o alimento, ó Deus querido, Deus amado, para que ele nos possa comer e se alimentar e continuar, Senhor, caminhando, ó Pai, nessa estrada, na estrada deste mundo, que é tão cruel, que é tão vil, Senhor, e que é tão difícil. Ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, continua, Pai, falando em nossos corações, continua, Pai, nos orientando, ó Deus, de maneira especial, continua, Pai querido, ó Pai amado, falando de forma sobre-humana e de forma sobrenatural. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, em nome de Jesus de Nazaré. Aplauda o Senhor nesta noite, em nome de Jesus.